Shalom. Estamos hoje no dia 25 de fevereiro de 2022, Papal, exatamente às 20 horas e 53 minutos, no dia, no calendário correto, seria o dia 26 já, porque já passamos o pôr do sol, às 20 horas e 55 minutos. Estamos aqui para dar início, então, a um novo episódio. Um episódio, que, como vocês devem estar percebendo, eu estou tentando passar o que realmente nós estamos vivendo e o que realmente é mais interessante hoje a gente pensar. Ontem eu assisti um vídeo do Júlio sobre vivencialismo, e até eu achei assim, vamos dizer, meio triste, meio estranho, assim, meio escuro até o vídeo, Não que eu gosto de vídeos claros, Eu também gosto de vídeos mais escuros, mas no caso dele, ele estava assim meio que acuado. E é interessante porque ele começa o vídeo dizendo que nós estávamos na iminência de algo ocorrer e que ele estava ali parado, sem saber o que fazer. Eu não sei se todos vocês já conhecem o Júlio, gente boa pra caramba, é um cara que há 10 anos ele vem pesquisando a respeito de sobreviver. Mas como ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, que tenha crença, ou seja, que creia no Criador, que creia na palavra do Criador, pelo menos no formato correto, ele associa tudo o que está ocorrendo, sempre esteve, a problemas, por exemplo, como problemas naturais, sei lá, que nem aconteceu em Petrópolis, Então ele fala mais, vamos dizer assim, dos primeiros socorros. Por exemplo, nós estamos montando uma mochila, assim como ele ensina, E essa mochila tem como ideia nós ficarmos vivos, no meio da mata, onde tiver que ser, por 72 horas. Mas ontem, assistindo ao programa dele, eu vi assim um pouco de desespero nele. Ou se não era desespero, era tipo assim, e agora? Porque quem conhece a profecia sabe muito bem o que está acontecendo, em que ponto nós estamos, e que o que nós devemos fazer é aguardar que o Pai nos levante e nos leve para algum canto. O próprio Mashiach disse: quando vos perseguirem em alguma cidade, fujam para outra. Observem, eu estou utilizando esse texto só para dar ênfase a uma coisa. Quando já vai fazer mais de 25 anos que eu falo a respeito dessas profecias, embora todo mundo que assiste meus programas sabe que eu não tinha a mínima ideia do que seria aquilo que iria ocorrer, que nunca ocorreu e que jamais ocorrerá na grande aflição que nós estamos vivendo. Então, a partir do momento que isso foi demonstrado pelo Pai, as coisas começaram a mudar de figura.
Observem, hoje pela manhã eu estava ouvindo, né, o nosso presidente falando, e ele estava bravo até. Eu acho que ele vai tomar medidas mais drásticas, né? Espero pelo menos. Embora não vai adiantar nada. Mas pelo menos eu acho que é o que está faltando, né? Não que eu creia que ele é a solução ou coisa do gênero, tá? Mas porque é o jeito dele, né? Eu já disse, né, por exemplo, essa mudança feita, né, e essa aliança feita com a Rússia me trouxe assim muita paz, muita felicidade. Ao contrário de que quando ele começou o seu governo e ele se aliou a Israel e aos Estados Unidos. Quem me conhece há mais tempo, né, deve ter me visto falando. Agora ele colocou um alvo, né, muito grande sobre todo o território brasileiro. É claro que muita gente ficou me olhando assim, né, porque não conhecem a profecia, não sabem nada sobre o Rio do Norte e o Rio do Sul, não sabem o que vai acontecer daqui para frente. E também porque eu sempre neguei a existência, né, do bichinho e a existência ou eficácia, no sentido de cura, da picadinha. Eu sempre disse que tudo aquilo era uma forma de ir matando as pessoas. 2/3 têm que ser mortos, conforme a profecia. E passou aí, né, de outubro de 2019, quando o pai me fez a ficha cair, vamos dizer assim. Nós estamos agora em fevereiro de 2022, então já passou um ano, mais 4 meses, né? E agora, né, a pandemia não existe mais. Não somente o Bolsonaro disse isso na lata hoje, como os Estados Unidos, né, estão abolindo até o uso de máscara, lockdown, abriram tudo. Por quê? Porque a palhaçada ficou evidente. Então, voltando, né, ao Júlio, ele estava assim um pouco, vamos dizer, amargurado, né, porque o que vem aí agora, realmente você colocar uma mochila nas costas para ter 3 dias de sobrevivência, não vai ser o bastante. Não que você vai ter que carregar sua casa nas costas, não. Mas eu queria deixar bem claro, né, para aqueles que acompanham o que nós falamos, que acompanham aquilo que o Pai nos diz, que acompanham nossos estudos, né, já são 1.700 e poucos vídeos, né? Deixar bem claro que tudo isso já foi dito, né? E o pior de tudo isso já foi dito há mais de 2.000 anos. E o pior de tudo, isso já foi dito há quase 6.000 anos. Percebem? E tem gente até hoje que não viu e não vai ver. Se você é evangélico, você vai me entender se eu te disser assim: você acredita que existe o vaso para honra e o vaso para desonra? Porque se sim,
Então você já está entendendo o que eu estou falando. O que eu quero dizer realmente é que tudo isso que está acontecendo no mundo desde 2011, que é quando a profecia começa a mostrar, né, o início da Primeira Guerra, aliás, perdão, o início da Terceira Guerra Mundial, que estão dizendo que vai ser agora, né, pra você ver como o povo está por dentro. Era quando caísse Damasco, né? E isso ocorreu em março de 2011. A partir de lá vocês podem ver que as primeiras dores foram ocorrendo. Começou a pintar guerra aqui, ali, 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 né? E essa mudança radical no mundo, né, que veio a culminar, né, em outubro de 2019 com a doença, tudo isso serviu para quê? Para fazer com que as pessoas ficassem com medo. Observe, a forma mais fácil de você dominar uma situação ou pessoas é justamente quando você as deixa com medo. Porque se entrar uma pessoa aqui agora pela porta, com um revólver na mão, apontar na minha cabeça, ele vai levar tudo que eu tenho. Eu não sou bobo, eu não vou reagir. Não é isso? Por que eu não reagi? Porque tive medo de levar um tiro e morrer. No caso das profecias é igual. Por que tanta gente que eu conheço, mas muita gente mesmo, só no Facebook são quase 5 mil pessoas, mais 5 mil do meu YouTube, meu Instagram, o Telegram, que agora está crescendo bastante e rápido. Por que essas pessoas, por exemplo, ao lerem o pacto, creram naquilo que viram que sai das escrituras, não da minha cabeça? E por que agora, por exemplo, tem gente que está estudando comigo há 12, 13 anos. Por que agora eles estão apavorados? Por que agora eles não sabem o que fazer? Observem, eu na posição que o Pai me colocou como emissário para poder estar falando para vocês o que a palavra diz, nada mais que isso. Não sou mais inteligente, não sou mais bonito, não sou mais nada. Eu apenas tive a bênção, né, vamos dizer assim, de ver aquilo que o Pai queria que eu visse. Assim como o próprio Machia dizia sempre, né, acerca dos seus seguidores, aqueles 12, ele dizia: a vós é dado ver. Teve até um momento em que ele diz isso porque lhe perguntam, né? Porque sempre que vai falar com a multidão, lhes fala em parábolas. E ele responde, porque... e por que depois você nos diz o significado da palavra? Mostrando, assim, na cara, que a coisa que mais tem na palavra é simbologia. Por exemplo, tem gente que diz: não, a letra mata, então não vou ler a Bíblia. Sabe? Então,
essas pessoas foram avisadas a partir do momento em que primeiramente eu vi a explosão do laboratório. 3 dias depois, eu assisto muito vídeo, né, para poder me informar. Eu gosto de estar sempre bem informado. E como eu sou pobre, não trabalho porque eu já sou velho, eu então assisto muito vídeo, história, sobre a própria Bíblia. E hoje, é claro, os acontecimentos do momento. Então, quando eu vi, 3 dias depois da explosão, que as pessoas estavam já, em grande parte, das nações, amordaçadas, com a máscara e trancadas em suas casas, caiu a ficha. O que poderia ser tão mal que nunca foi praticado e nem seria? E aí, é claro, aí o pai me mostrou, como eu falo, cair a ficha no sentido de que, como estamos sempre lendo a palavra, como estamos sempre estudando a palavra, e isso já vem desde os anos 80, embora antes de forma diferente, porque a gente era presbítero, pastor, ancião da cristandade. Hoje nós não temos religião, nós temos o nosso Pai, o único, o Criador, e nós temos a palavra dele. Então o que ocorre? Existem muitas e muitas pessoas, quando eu falo muitas, é muitas mesmo, que nesses últimos 20 anos que eu e minha esposa iniciamos esse trabalho, mais pela internet inclusive, chegamos a ter uma bait durante 4, 5 anos, física, até percebemos que, como dizem os crentes, a igreja não é o salão, mas também não são eles, porque não existe a igreja. Então o que acontece? Existe um povo, de alma. Então o que acontece? Essas pessoas que vêm acompanhando, que viram as mudanças, que viram as coisas que o pai foi abrindo, eu nunca guardei nada. Eu sempre, tudo que eu vou recebendo, eu vou doando. Porque, afinal de contas, amar ao Pai em primeiro lugar significa também, aliás, principalmente, obedecê-lo. Sabe, amar ao Pai não é dizer, pai, eu te amo. Não. Se você fizer isso, ele vai dar risada. Amar ao Pai é você se portar, é você se colocar na posição que Ele quer. É você falar, é você explicar aquilo que Ele quer. Então essas pessoas que vêm acompanhando esse trabalho, eu não vou nem chutar para 82 quando eu comecei, eu vou falar de 2000 e pouco para cá, que tem algumas pessoas, alguns remanescentes aí daí. É incrível, como elas esquecem. Porque várias vezes, eu disse a eles, olha, cuidado que vai acontecer tal coisa. Não que eu seja profeta, nada disso. A Bíblia já é a profecia. Lá já está escrito, já está traçado o plano do nosso Pai para o término da criação.
E muita gente observou muita coisa que foi demonstrado na palavra e que já ocorreu. Mas mesmo assim, eles optaram por duvidar. Porque hoje eu sou pobre porque em 2000 eu abdiquei do mundo, eu abdiquei de todas as coisas. Eu sou publicitário, eu poderia estar ganhando algum dinheiro, mas eu abdiquei de tudo. Porque assim o Pai exigiu. Observe, quando o Mashiach diz não tenha dois senhores, ele quer dizer, não seja dividido. Se o Pai te chamou, faça o que ele manda, não o que o homem manda. Então observe, meus irmãos, muita gente, mas muita mesmo, demonstrou que não recebeu nem sequer a fé. Porque, como o Shaul diz, né, Paulo, ele diz assim: a fé nos é dada para que ninguém se vanglorie. Quanta gente a gente não vê por aí, quanta gente eu já não conheci. Não, porque a minha fé é imensa. Como a sua fé? Se não lhe for concedido ter fé pelo Pai, você não tem fé. Você pode ter, sabe, desvarios, você pode ter, no fundo, acaba sendo o quê? Você se auto-enganando. Então, meus irmãos, eu vi muita gente que não conseguiu ligar nem sequer os acontecimentos que eles foram ensinados pela palavra ao que hoje ocorre. Está escrito, né, que o Pai cegaria e jogaria na operação do erro aqueles que não tivessem recebido o amor pela verdade, não é isso? Novamente, recebido. E isso me faz lembrar do Mashiach. A vós foi dado ver. Não se trata de querer, não se trata de estudar, não se trata de nada disso. Na verdade, não se trata de nada que parta de nós, mas sim de tudo que vem do Pai, do Criador. Então muita gente, né, ainda nem sequer saiu da vizinhança. O Mashiach disse, né, que seria pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra não sei o quê, não foi isso? E que se alguém amasse mais ao seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seja o que fosse do que é o pai, não seria digno do reino. Perdão. E nós vemos pessoas às quais eu ensinei tudo isso, hoje estarem vivendo e agindo de forma completamente contrária ao que aprendeu.
No meu último, né, eu falo sobre a pessoa que é um esquecediça, né? Aquela pessoa que se olha no espelho e quando ela sai, ela esquece até como é, né? E não faz a obra. Então, meus irmãos, a questão toda aí é que as pessoas não são perseverantes, e o Mashiach disse: orai e perseverai. Aquele que perseverar até o fim receberá o galardão. E as pessoas, principalmente, né, elas não têm domínio sobre suas próprias ações. Não que eu tenha, porque quem tem domínio sobre minhas ações é meu pai. Agora, para que isso ocorresse, se ele dissesse para mim, se atira no poço, eu não ia nem perguntar por quê. Eu faria como fizeram, por exemplo, Kefa, Pedro, né, e João, os irmãos. Quando o Machia disse, vem e me segue. Eles saíram do barco, abandonaram o pai, não foram até a casa dele se despedir dos familiares e foram atrás do Machia sem saber nem sequer quem ele era. Não é assim? Sabe? É muito simples. Mas infelizmente existe o outro lado. Mas aqueles que não tiveram, não receberam o amor pela verdade, serão entregues à operação do erro para que morram. Bom, como eu vou fazer que nem no outro, eu vou fazer curto, né? E cada episódio vai ter várias partes, como o outro teve 3. E eu espero, né, que alguém entenda. Porque, na verdade, eu já não me sinto mais responsável por ninguém. O pai já me tirou isso. A minha responsabilidade hoje é a de jogar na cara de todos que aquilo que foi estudado, que aquilo que está escrito, aquilo que está predito na palavra, vai rolar tudo. Então eu espero que pelo menos alguém entenda isso. Porque agora chegou a hora da divisão total. Bom, eu vou encerrar aqui e vou começar, como eu fiz da outra vez, eu fiz, né, 4 vídeos na mesma hora, assim, um atrás do outro, mas só que dividindo e fazendo programas, episódios diferentes, né, para que fique mais rápido e para que em cada um eu possa explanar a respeito daquilo que realmente é necessário hoje. Eu tenho visto pessoas que ainda estão preocupadas com aquilo que já ocorreu. Na verdade, nós não temos que estar preocupados nem com o que vai ocorrer, nem com o que ocorreu. Mashiach disse: basta cada dia o seu mal. Shalom, Lalatou.